Como é triste a gente ouvir, né, de um secretário aí de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, de dizer a maioria dos gestores, a maioria aqui a nível de Maranhão, não tem conhecimento, confunde. Né? Como é triste. Tá? Aí a maioria não conhece, e é isso que eu não entendo. Nasci aqui, me criei aqui, morei aqui, tudo aqui, e eu não conheço o lixão do meu município. Que é isso, gestores? Não conhecer, não saber como proceder. Aí vem também uma questão. São tipo de obra, essa questão de saneamento básico, como se trabalha por debaixo do chão, ela não é vista, não dá voto. Tá? Aí o município que se dane. Para muitos é assim. São obras que com relação a trabalhar no chão aqui, a camada, tá? Aí vai ficar aqui por baixo, tudo bonitinho ali embaixo, mas não é visível. Tá? Não é visível ao olho do eleitor. Tá? E o bem que você está fazendo então... É impressionante isso. Mas vai ter esse seminário com a presença dos gestores, viu? Aí a preocupação do Tribunal de Contas do Estado. Um abraço aqui para Dinólia Xavier. Tá? Dinólia, aí na Depol, acho que está em casa hoje, né? Estava ontem na delegacia, né, Dinólia? E aí hoje deve estar curtindo, né? Aí no bairro do Campeão. Meu patrão... Vou trazer uma cena aqui inusitada, essa cena, viu? Essa cena que nós vamos mostrar aqui, parece com aquela que aconteceu lá em Timon, você lembra? Do entregador de gás? Só que essa aqui aconteceu lá em Açailândia. Tá? Lá em Açailândia, onde um jovem motociclista fica desacordado após colidir contra um carro, lá no Novo Bacabal, em Açailândia. Bora, vamos conferir. Olha essa imagem, olha esse vídeo. Ó, olha isso, gente, olha isso. Olha isso. Ah, olha que lapada foi essa. Isso aconteceu lá em Açailândia, entendeu? Lá do outro lado é a BR, né? Rapaz, que pancada, de novo, ó, o carro. Olha o para-brisa do carro, foi na lateral, mas o para-brisa do carro, olha lá, ó. Tá? E esse fato aconteceu lá em Açailândia, viu? Lá em Açailândia. Esse grave acidente que foi registrado na tarde da última quarta-feira, 20 de agosto, no povoado Novo Bacabal, em Açailândia. Né? Esse jovem motociclista colidiu contra um carro e ficou desacordado após o impacto. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Gente do céu. Tá? Aquele que eu disse que parece com aquele de Timon, é que o de Timon saiu caminhando, né? Pulou por cima do carro, deu um mortal. Esse aí não, ficou desacordado. Tá? Até o para-brisa do carro. Entendeu? Isso foi ontem, né? Olha lá. Ó. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. Aí é o efeito nosso, né? Já é o efeito tá? É incrível essa pancada aí, viu? Incrível. A notícia boa. Gente, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado. Esses cruzamentos são perigosos. E é incrível porque tem uma parte limpa, não deu para esse motoqueiro ver que estava vindo. O carro não, porque a casa aí... parece que é um restaurante ali. Hã?
Pois é, um bar, um restaurante. Olha, ó. Aí não dá pro motorista ver, tá? Mas pro motoqueiro dá pra ele ver, pai. É o que tem. É, meu filho, é o excesso de velocidade. A notícia boa, ele está vivo. Tá? Segundo informações, passa bem. Esse fato aconteceu ontem. Nossa Senhora, viu? Nossa Senhora. Vamos trazer agora a delegada, doutora Ellen, tá? Delegada de polícia, da Delegacia Especial da Mulher. Antes, quero mandar um abraço aqui para a Érica Andrade, que está acompanhando a gente. Meu amigo irmão Magno, né? Pastor Magno aí em Teresina. Também João Wilson e Mônica em Teresina acompanhando o nosso balanço geral. E a delegada, doutora Ellen, ela vai falar sobre aquele caso que a gente mostrou aqui, de uma entrevista que foi feita lá na delegacia com uma mãe, com o padrasto da criança, questão do estupro, né, de uma criança aí de apenas 3 anos. Mas quero que você preste bem atenção no que fala a delegada, tá? Que ela fala com riqueza de detalhes, especificamente em cima deste caso, tá? E é uma conversa longa, tá? É uma conversa longa. Vamos conferir. Nesse caso específico, no que pese está em segredo de justiça, a gente não pode revelar o andamento específico da investigação, mas realmente ela nos procurou e no mesmo dia que ela esteve na delegacia, foi conduzida, foi levada por uma equipe da delegacia aqui de Presidente Dutra para o IML para fazer exame no IML de Timon. E depois eu também requisitei perícia psicossocial, porque uma criança muito pequena, né, e a gente tem que verificar os relatos. Criança muito pequena, ela fala pouco, ou fala quase nada, ou o que fala às vezes a gente não entende. A lei proíbe que nós, policiais, escutemos a criança menor de 7 anos, vítima ou testemunha de violência sexual. A própria lei proíbe, precisa ser ouvida diretamente no fórum, com a presença de todas as partes, por produção antecipada de prova, né? Então, eu requisitei uma perícia psicossocial para verificar essa abrangência da narrativa, os trejeitos da criança, essa coisa que só os peritos, psicólogos e assistentes sociais vão saber. E esse tipo de perícia, como a gente não tem aqui em Presidente Dutra, a gente também precisou mandar essa criança com essa mãe para São Luís, para fazer essa análise, né, esse laudo. E aí, feito esse trabalho, em São Luís, já que aqui não tem, aqui a gente é carente de um trabalho desse, aqui no município é carente de IML, como é que vocês conseguem chegar ao denominador, doutora? É bom que se frise, né, no que pese a relevância de Presidente Dutra, a grandeza de Presidente Dutra do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da população, das pessoas que vivem aqui, a gente tem carência em inúmeros serviços públicos. A exemplo, como o senhor falou, do IML. Nós não temos IML em Presidente Dutra. Quando nós precisamos de uma perícia mais técnica, né, o caso de uma perícia para avaliar essa situação sexual, a gente precisa enviar para Timon. A gente também não tem transporte para enviar. A Polícia Civil não faz esse transbordo da pessoa, leve, traz, mas em certas situações a gente precisa se engajar, no que pese não ser minha atribuição, a atribuição da Polícia Civil, levar a vítima até outra cidade para fazer exame, mas a gente se esforça, a gente tira da equipe que não tem, põe combustível, faz das tripas coração, com o apoio do pessoal da regional, do Dr. César Ferro, eles disponibilizam viatura e pessoal para ir, e foi no caso dela, né? Então, quando acontece de uma vítima precisar de fazer um exame apurado desse, no IML, que deveria existir aqui em Presidente Dutra, a gente tem que mandar para Timon. E no caso da perícia psicossocial, que é interessantíssimo, importantíssimo para os crimes de violência sexual contra criança e adolescente, é muito interessante que se tenha também uma perícia psicossocial, que a gente também não tem aqui, só tem lá em São Luís, um centro de perícias de lá. E como é que fica essa viagem? Uma viagem dessa magnitude, a gente também não tem estrutura para levar. Aí o que é que a gente faz? Me viro, tento me virar, né? A gente entra em contato com o prefeito,
com os serviços da rede aqui. Então, eu entrei em contato com a Secretaria da Mulher, com a assistência social, pessoal que tem uma parceria muito boa conosco. Então, eles disponibilizaram um carro, o pessoal da assistência social, o secretário Franklin, inclusive, que eu agradeço pessoalmente, porque a gente teve que ir em busca desse serviço. Então, eles disponibilizaram carro, motorista, despesa e tudo para levar essa senhora com a filha para São Luís. Então, foram por 2 vezes para São Luís, porque é uma perícia bem complexa e precisa de algumas entrevistas, de vários profissionais ali para elaborar um laudo, finalmente. Então, essa mãe foi buscada em casa, foi levada para São Luís, lá fez o exame, teve todas as despesas custeadas pela assistência social aqui do município, que estão de parabéns, a prefeitura está de parabéns nesse aspecto. Trouxe de volta, foi deixada em casa novamente. Inclusive, teve uma outra viagem dela até a prefeitura para fazer cadastro. Também foi buscada em casa, foi levada para lá, foi levada para a secretaria por todo canto e levada para casa novamente. Então, assim, o município faz, o que eu observo, né? Porque a gente trabalha aqui, faz o que pode e o que não pode para atender, para custear esse serviço, que era para ser disponibilizado normalmente pelo Estado. E a gente aqui tem uma parceria muito boa com o pessoal da rede que funciona nesse aspecto. Tapando as arestas, costurando as fendas que existem, que enormes, né? Isso, doutora, também mostra, como a senhora fala, a parceria também da delegacia, né, no caso da regional, que não tem por obrigação, tipo, ir buscar, tipo, ir deixar, e que numa parceria que também que funciona, né? Nesse caso, exatamente. Nesse caso específico. Nesse caso específico, é bom que se frise, porque eu atendo pessoalmente esses casos. E essa mãe, eu me lembro perfeitamente que ela esteve aqui próximo ao meio-dia. E a gente terminou de fazer todos os atendimentos. Eu liguei para o pessoal do IML de Timon, porque a gente já adianta, porque a viagem é longa, para eles chegarem lá serem logo atendidos. E era muito tarde, até era 12h40 quando eu saí daqui para almoçar. E eu falei, não, você vai em casa, almoça e depois vem. Depois das 2 horas, que o pessoal vai almoçar também, se organizar na viatura para poder te levar. Ela, não, vou ficar esperando. Não, vai para casa. Eu digo, a senhora mora no Firmino. Já pedi para um investigador de polícia para ir deixar, para ela ir almoçar. Então, assim, a gente tem essa sensibilidade e faz a mais do nosso papel. A gente tem total apoio aqui da delegacia regional nessas ações. Sempre que a gente precisa de uma viatura de pessoal, o doutor César Ferro está ali para nos apoiar, para ceder o pessoal da regional, porque vale frisar, quem não sabe aqui, em Presidente Dutra, vai ficar sabendo agora, a delegacia da mulher, a dentro do Presidente Dutra, se resume a uma sala com 2 servidoras, com 2 policiais, que sou eu, a delegada e a escrivã. Se a gente não contar com esse apoio que a gente tem, tanto da regional, para fornecer investigadores e viatura, que a gente não tem na DEM, a gente fica a mercê. E também o pessoal da prefeitura, que eles nos fornecem pessoal aqui para ajudar no cartório. Importantíssimo isso. Então, um agradecimento pessoal também ao prefeito, que cede esse pessoal para nos ajudar aqui, porque seria um caos se a gente não tivesse esse apoio do pessoal da prefeitura, não tivesse esse apoio da secretaria. Sempre que a gente entra em contato, somos muito bem recebidos, muito bem atendidos, e eles atendem e fazem até um papel a mais. Né? Nesse caso da Rejane de Oliveira, a mãe, né, e fala-se na reportagem que ela nos deu para a TV, de resultados. E aí eu creio que essa questão de resultados, isso corre em segredo de justiça, né? O resultado da investigação de um crime sexual assim é sempre segredo. Os crimes, normalmente, os crimes que a gente trabalha aqui são sempre segredo de justiça, porque envolve violência doméstica, familiar, muito mais ainda quando há um crime contra uma criança, um crime sexual contra uma criança, a ser investigado, né? Uma situação dessa, um informe desse. Então, mas nós estamos aguardando, providências policiais foram todas concluídas. Nós estamos aguardando apenas o laudo psicossocial,
que vai ser elaborado pelo pessoal lá pela perícia de São Luís, para concluir. Mas a nossa parte da Polícia Civil foi toda feita da forma que eu falei, engajada, né? E fazendo até a mais do nosso papel. Mas a gente precisa de laudo. E a perícia, ela tem uma demanda muito grande. Não tem como sair uma perícia. A última visita que ela fez lá em São Luís, eu até anotei aqui, foi dia 14 desse mês. Que foi levado pela assistência social, fez a avaliação, a segunda avaliação, e eu estou aguardando o laudo. Que eles me disseram que estão aguardando sob resultado. A gente não pode ficar fornecendo informações aos familiares, ou uma parte ou outra. Eu recebo aqui, nesse caso específico, eu recebo a visita dos advogados do investigado também, do pai da criança. Já saiu o laudo? Já saiu o laudo e o laudo já chegou? Então, assim, me pedem. O advogado, a defesa do investigado, ele tem, por força de súmula vinculante, inclusive, direito a ter acesso integral ao que for formalizado no inquérito. Né? E eles não receberam resultado nenhum. Eles que têm acesso legal determinado. Não receberam porque não existe ainda laudo psicossocial a ser juntado nos autos. Compreende? Eu não posso fornecer informações sobre cada passo que estou fazendo na investigação. Mas a mãe, sempre, ela veio aqui 2 vezes, na verdade. Foi no dia que ela veio trazer a notícia e ontem que ela esteve pedindo para conversar para saber da resposta dos laudos. A gente não fornece resposta de laudo, a gente não faz essa informação, a gente colhe as informações e fornece para a Justiça, mas especificamente o Ministério Público, para ele verificar se vai haver denúncia ou não, no caso, né? Mas no caso dela, ela foi sempre muito bem atendida, orientada paulatinamente do que se fez, inclusive, eu não vi a reportagem dela, mas o meu pessoal informou que ela disse que já tinha gastado, o marido disse que tinha gastado R$1.000 para fazer essas viagens. Não, isso não condiz com a verdade, porque tanto na viagem dela para Timon, que foi feita pela equipe da Delegacia Regional, ela foi em carro da Delegacia Regional, e o lanche que fez na estrada foi pago do bolso do investigador. E nas viagens que ela fez para São Luís, a Secretaria de Assistência Social já entrei em contato, já falei com eles, vou botar até, eles vão me responder oficialmente, mas ela não teve custo nenhum também, porque foi custeado o lanche e o almoço pela secretaria lá, também. Então, assim, custo, R$1.000 de um mês para cá, eu não sei de onde saiu esse custo aí. Também tive informação de que a ida dela até a prefeitura para fazer o cadastro na assistência social foi conduzida pelo motorista da assistência social, que foi buscá-la em casa, levada para lá, para a prefeitura, encaminhada para um outro órgão para fazer, ele acompanhou tudo, depois deixou em casa. Com que gastou, isso eu não sei. Eu sei que, nesse caso específico, ela foi muito bem assistida. Foi muito bem assistida. Tanto pela polícia, quanto pelo pessoal da prefeitura, né? Que fez além do papel. Então, aí nesse caso, com relação aos resultados, e isso fica a cargo agora da Justiça. Né? Aguardar a perícia, eu estou só aguardando a perícia, nós já finalizamos, né, a nossa parte. Estamos aguardando só o laudo psicossocial para poder fechar a investigação e remeter para a Justiça. Mas eu creio, falei hoje com a Conceição de lá, e ela nos informou que já está tudo encaminhado, que eles estão na elaboração do laudo, para mandar para a gente já remeter para a Justiça. E essa senhora, nós já informamos a ela que nós aqui na delegacia, a gente só cuida da parte penal. A gente não cuida de direito de visitas, essa parte mais cível, não é? Que precisa ser assistida por advogado ou pela Defensoria Pública. Ela já foi muito bem orientada. Ela tem o telefone da delegacia, e sempre que ela informa ou faz alguma indagação, a gente, no que pese não ter pessoal para isso, a gente responde tudo, porque é um caso que é um pouco mais sensível, né? Então a gente fornece as informações e tudo. E tudo que se fala é apurado. Fica-se o recado. Tudo que se fala é apurado. Então você não pode chegar num órgão e falar uma coisa, no outro órgão falar outra, no outro órgão falar outra. Então a gente apura tudo. Porque se você, durante uma investigação, se você alterar a realidade dos fatos de algum ponto, fica complicado, né? Porque nesses crimes sexuais é muito comum que a gente fique ligado
atrelado um pouco à narrativa, não a narrativa, mas à informação, ao que é fornecido verbalmente pelas pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado com o que fala, porque isso vai ser sempre avaliado. Falou certo dado, não condiz com a verdade? Por que, que o dado Y e o dado Z tem que ser verdade quando o dado A ou B não é verdade? Compreende? Então, assim, a gente vê com cautela essas situações, porque a gente tem que investigar todas as linhas. Na verdade, nós investigamos tal fato, nós não temos indício nenhum de descumprimento de medida protetiva nos autos. Houve até uma situação na qual ela foi parir um segundo filho, e o marido tinha estado lá no local. Isso teria sido um descumprimento, nós verificamos, até com a própria mãe dela, né? Ele foi lá a pedido da mãe, porque a senhora Rejane, ela controla tudo da criança, e uma das coisas é a medicação que a criança toma. Só pode fornecer, só pode administrar medicação na criança fornecida por ela mesma. Então, como ele estava com a criança e ela estava gripadinha, ele precisava da medicação, e a mãe disse, vem aqui no hospital que a gente trouxe a medicação para fornecer à menina. E ele esteve lá, só pegou a medicação e foi embora. Então, não houve esse contato, não houve descumprimento de medida protetiva. A esse respeito, a gente não tem indício nenhum de descumprimento de medida protetiva. Com relação à ameaça de morte por parte dele, que ela também fala. Ameaça de morte? Tentativa, na verdade. A tentativa é feminicídio tentado. Então, nós investigamos também e não há um único indício de feminicídio tentado nesse caso específico. O único inquérito que a gente tem, que é esse que nós estamos apurando já, é nesse sentido da ofensa do ponto de vista sexual contra a criança. Esses indícios, essas informações de que tivera anteriormente ameaça e mais algum tipo de violência doméstica, a gente verificou também, mas a gente não encontrou indícios suficientes a esse respeito, não, e muito menos de feminicídio tentado. Pois é, queremos aqui agradecer a doutora Ellen, né, pelos esclarecimentos com relação a este caso específico, né, e você vê que é um trabalho, não é um trabalho fácil, não é porque delegado pode resolver, não é fácil, tá? Você vê bem aí, como delegada, não pode ouvir a criança, tá? Sendo a criança acusada ou como defesa, tá? Não pode, parece que de 7 anos, de 7 ou de 8 anos para baixo, não pode ouvir. Tá? É dentro da lei. E aí entra-se esse trabalho, né, que é feito lá em São Luís, né, por esses profissionais, né, para poder dar um veredito, para poder dar a resposta que se busca. Tá? Porque é uma criança. Tá? A criança tem apenas 3 aninhos, tá? E aí bem explicado pela doutora delegada, doutora Ela, delegada da família, a quem eu agradeço pelas informações, tá? E toda a equipe, tá, da delegada. Você vê aí contando a história, o suporte, a parceria, tanto com a delegacia regional, né, como com a prefeitura, através aí da Secretaria dos Direitos Humanos, da Secretaria de Assistência Social, né, buscando esse apoio, né, para que esses casos sejam resolvidos.
Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ellen. Mandar um abraço aqui para Socorro Mendonça, em Tuntum.